O Paulista de Flag está de volta e a gente vai fazer um recap dessa primeira rodada do Campeonato Masculino 5 contra 5. A gente vai passar um pouquinho sobre os resultados, falar um pouquinho sobre a classificação e trazer um pouco dos primeiros números que a gente consegue ver desse campeonato. A gente vai discutir um pouco sobre diferença de pontos, pontuação média e já começar a fomentar o assunto se a gente precisa de divisões ou não para o campeonato do ano que vem. Então já deixa o seu like, se inscreve e bora lá se debruçar no que aconteceu nessa rodada lá no CTT. Vamos lá então, meu povo, começando com os resultados aqui. A gente teve Silver Knights vencendo Twisters por 31-7. Opa! A gente teve Broken Stones perdendo para o Gators por 36-6. O Atibaia Superchargers perdendo para o Spartans de 34-7. Muito superior ao Twisters, o Gators ao Broken Stones e o Spartans também sendo um dos melhores times da rodada aqui. Também se valendo de superioridade, né? Nos três resultados, o time vencedor fez mais de 30 pontos e sofreu só um TD. Então aqui a gente consegue já ver um padrão. Nos jogos do segundo horário, que são esses três aqui, Magic venceu o Nasp Dogs por 20-6. Uma boa largada do Magic no geral, né? Saindo com 3-0, já ganhando até uma gordura para a classificação para o wildcard e podendo já também pensar nas próximas rodadas de se manter nessa briga pelas semifinais. Acho que quando você starta 3-0 nesse modelo de disputa, é importante para você ganhar primeiro confiança e fazer os pontos, né? Fazer os pontos de vitórias no caso. White Cranes e Bulldogs, para mim foi uma surpresa o Bulldogs ter ganhado, ter vencido. Mas depois eu fui entender que o White Cranes estava sem o Ricardo. Eu não sei se o Ricardo saiu do White Cranes, não sei se ele só tinha imprevisto essa rodada, mas a gente sabe que perder o seu QB nunca é bom, independente do motivo. E o White Cranes, ao contrário do Magic, se o Magic está embalado no 3-0, o White Cranes vai ter que começar já a correr um pouco atrás do resultado nas próximas rodadas, porque sai de um 0-3, né? Sai 0-3 essa rodada, 3 derrotas ali, difícil correr, difícil, mas não impossível, tem muito campeonato pela frente, tem mais 6 jogos, mas o White Cranes pode começar a se complicar aqui, pensando em playoffs, tá? E por fim, a gente teve também no segundo horário o Crimson Fox ganhando do Jets também, mostrando uma força, né, nesse retorno. Venceu bem o Jets, que é uma equipe que também está indo pro seu terceiro ano, eu acho, de X5. E é isso, né? Acho que o Crimson Fox vem para brigar também por um wildcard, talvez beliscar ali umas semifinais, dependendo de como os outros times se portarem. Mas acho que o Crimson Fox, por enquanto, um sério candidato a classificar nesse wildcard aqui. Continuando, para mim, o confronto da rodada, eu vou até destacar aqui. Silver Knights venceu o Gators por 21-13. Para mim, por que esse foi o confronto da rodada? Porque eu acho que esse confronto ele vai acabar decidindo algumas coisas. Não vou sacramentar nada aqui logo de começo, mas você ter essa vantagem de confronto direto contra um time que muito provavelmente vai brigar para se classificar com você é muito importante, porque é o primeiro critério de desempate. E para mim o Silver Knights deu uma demonstração de força aqui contra o Gators, que é uma equipe muito experiente, uma equipe que comumente bate final de campeonato, bate final de conferência, foi um dos finalistas do Sampa Bowl do ano passado, e o Silver Knights consegue essa vitória em cima do Gators, muito importante também, e também foi o único jogo que teve uma diferença de uma posse. O resto, tudo foi acima de 2. Então foi o jogo mais equilibrado da rodada. Muito pelo que foi o jogo também. Dois times conseguindo ter certas vantagens em alguns aspectos, mas também foi um jogo bastante faltoso, bastante brigado, tanto que o placar foi um dos mais baixos também aqui, se a gente for ver, em relação às outras partidas. Tranquilo? E aqui o Spartans, uma vitória protocolar contra o Broken Stones também, 36-6. Esse Spartans vem forte, com o Ford, com o Índio chegando também, já tem uma base muito boa de jogadores. Para mim,
Não, ó, enfim, né? Eu tenho vários vieses aqui. Eu tenho vieses, mas não vou fazer análise enviesadas. Mas o Spartans, para mim, é um grande candidato a título, assim como o Comotives, assim como a gente também, e outros times que podem surpreender, que eu vou precisar ver também para poder fazer uma tier list, enfim, se fizer sentido eu faço. Mas para mim, né, o Spartans, né, pelos nomes que tem hoje em dia, né, agora chegando, principalmente com a chegada do Mumford e do Índio, para mim é o favorito mesmo. Mas dando continuidade. O Magic vence exponencialmente o Atibaia Superchargers por 35-13. O Nasp Dogs, no duelo do Canil, bate o Bulldogs, e aqui é um resultado um pouco mais condizente, né, do que se esperava do Bulldogs, não, né, tipo, menosprezando algo do tipo, mas se a gente vê 36 no White Cranes, a gente já liga um sinal de, tipo, o que é esse Bulldogs aí, mas contra um time um pouco mais experiente, mais completo, a gente já vê um resultado um pouco mais acertado aqui, que para mim, né, na previsão que eu fiz, eu botei o Nasp Dogs mesmo ganhando esse jogo. Bulldogs me surpreendeu positivamente, pode evoluir mais ainda com mais experiência de X5, tá? Então, parabéns aí, molecada. White Cranes perdeu pro Jets também, que é um jogo sempre meio quente ali do Vale Litoral, e o Jets deu uma vitória bem expressiva em cima do White Cranes, 31-13, bem expressivo mesmo. Crimson Fox venceu o Twisters por 42-20, dando sequência ali a mais uma vitória do Crimson Fox. O Spartans vai bater o Silver Knights também numa demonstração de força, porque se a gente for olhar o ano passado, o Silver Knights havia vencido o Spartans na fase regular, e esse ano o Spartans, né, com as peças novas, mostra evolução, né, em relação a resultados do ano passado. E o jogo do ano passado foi bem mais apertado, né, foi uma posse, eu acho, inclusive uma posse nem tão cheia, acho que foi 2 pontos, 1 ponto, alguma coisa assim, decidido na última bola. E o Spartans vence aqui e se livra desse carrasco aqui do ano passado. Broken Stones perde para o Magic por 41-6. O ataque do Magic foi o segundo melhor pontuador da rodada. Um ataque que é bastante dinâmico, tem bastante nomes, mas a defesa também foi bem. Tanto que, se a gente for ver aqui, o saldo do Magic foi o mesmo do Spartans. O Spartans vai ficar em primeiro aqui muito por conta dos pontos marcados, que não foi tanta diferença assim também. Por 9 pontinhos o Spartans tá nessa primeira seed. Bom, Atibaia Superchargers e Bulldogs, para mim, pelo que eu vi do Bulldogs, faz muito sentido. Esse Atibaia tá indo pro segundo ano, mas não mostra muita melhora em relação ao que a gente viu ano passado. Nasp Dogs e Jets, para mim, é um resultado que eu não esperava. O Jets está com nomes novos, né? Algumas pessoas que já jogaram X5 em outros times. E o Nasp Dogs, para mim, tinha condição de vencer, mas o Jets conseguiu. Eu ainda preciso ver o jogo para entender o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa fora do esperado. Mas esse Nasp Dogs aqui teve 2 derrotas com provavelmente concorrentes diretos ao wildcard aqui e pode também se complicar. Eu sei que também que o Nasp Dogs teve algumas lesões ali no decorrer da rodada, mas preciso olhar o jogo mais com calma também. White Cranes e Twisters, a primeira vitória da história do Twisters aqui no X5, o time estreante, que é uma mistura, né, do Itapetininga Kings com Capivaras ali, já estreia vencendo, né, no terceiro jogo, é um jogo bem cansativo e parabéns pra molecada. Crimson Fox e Gators, o Gators vence no último jogo da rodada, e aqui a gente já pode ver também o Crimson Fox, a gente pode ver o Crimson Fox contra um time que já tem experiência, que foi o Jets, o Crimson Fox contra o estreante, e aqui uma postura, um desempenho mais normalizado contra uma equipe mais experiente do cenário, né? Então, não foi tanta diferença assim no placar, mas o Crimson Fox ali não sai 3-0, que seria bem surpreendente na minha visão. E esses foram os jogos da rodada, agora a gente vai falar sobre classificação. Como só jogaram 12 times, a gente ainda não tem as outras posições preenchidas. Então, a gente tem o Spartans em primeiro, com 3 jogos, 3 vitórias. O Magic também, 3 jogos, 3 vitórias. O saldo, que até então, quando não tem confronto direto, é o primeiro critério de desempate. Empatados também, mas em pontos marcados, o Spartans fica em primeiro. Silver Knights fica em terceiro, porque tem um confronto direto contra o Gators, então ele fica na frente do Gators. O Gators fecha, por enquanto, esses classificados diretamente para a semifinal. Porque é o seguinte, né?
Esse ano a gente vai ter 4 times indo direto para a semifinal e os outros aqui brigando por wildcard, até porque a gente tem 30 equipes. Então, se o campeonato acabasse hoje, Spartans, Magic, Silver Knights e Gators seriam esses semifinalistas. Depois Crimson Fox aqui tá no bolo, com bastante pontos marcados, que pode ser bem importante para saldo. O Bulldogs surpreendendo aqui em relação às outras equipes que já tem mais experiência no X5. Depois vem Jets, Dogs, Twisters, White Cranes, umas decepções minhas da rodada. O Atibaia e o Broken Stones, que acabou conseguindo ficar em último nessa rodada, né, o 12º lugar, com menos 95 pontos. E assim tá a tabela por enquanto, beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns números que a gente vai acompanhar semana a semana. Na semana 1 a gente teve uma diferença média de 2 posses, né? Quase 20 pontos ali de diferença entre as diferenças entre as equipes, né? Então cada jogo teve em média 20 pontos de diferença nos placares. Foram 717 pontos marcados com uma média de 39,8 por partida. A ideia aqui é que a gente vai acompanhando rodada a rodada e vendo as evoluções desses números. E aí eu quero saber de vocês o que vocês acham disso, se vocês acham produtivo ou não. E se seria legal a gente fazer mais acompanhamentos. Eu tô com bastante ideias, mas eu não vou conseguir botar tudo no ar de uma vez. E para sair esse vídeo, eu priorizei esses números mais gerais. Beleza, gente? Então esse foi o vídeo de hoje. Já deixa o seu like, se inscreve. O que você tá esperando do Paulista de Flag? O que a gente pode esperar para as próximas rodadas? Eu tô ansioso para estrear. Então, quero ver como que vai ser essa rodada de São José do Rio Preto. Belezinha? Até o próximo conteúdo.